Hoje continuaremos a nossa aula. Vocês estão lembrando o que foi trabalhado na última aula? Nós falamos sobre a história da saúde e segurança do trabalho e falamos também sobre as leis que dão amparo legal às normas regulamentadoras, não foi mesmo? Hoje, então, iniciaremos nosso trabalho estudando sobre como foi fundamentada a profissão que vocês decidiram seguir. É a Lei 7.410 do ano de 85 que dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia, segurança do trabalho e também sobre a profissão de técnico de segurança do trabalho. Segundo essa lei, o artigo 2 coloca que o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho será permitido exclusivamente ao portador de certificado de conclusão de curso de técnico de segurança do trabalho a ser ministrado no país em estabelecimentos de ensino de segundo grau, ao portador de certificado de conclusão de curso de supervisor de segurança do trabalho realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho e ao possuidor de registro de supervisor de segurança do trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho até a data fixada na regulamentação desta lei. Então você viu que lhe será permitido o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho. Mas você sabe quais serão suas atividades? O que você, enquanto técnico de segurança do trabalho, deve apresentar como resultado para as empresas? Essa resposta está na portaria número 3.275 de 89. São inúmeras as suas atividades. Aqui veremos as mais comuns, mas você tem a obrigação de conhecer cada uma delas. Então será da sua responsabilidade estudar toda a portaria e conhecer todas as suas atividades, ok? Então vamos lá. Estão entre as atividades do técnico de segurança do trabalho: identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais do trabalho, a fim de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho, informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização, e informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Você pode perceber que você manterá contato constante, tanto com o empregador quanto com os empregados. Os dois devem ter ciência dos riscos existentes no ambiente de trabalho e, principalmente, devem saber como eliminá-los. Outra atividade muito comum e de suma importância no exercício da sua profissão é a educação. Será a sua função executar programas de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças profissionais para os trabalhadores, assim como promover debates, campanhas, treinamentos para divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho. Você também deverá realizar um levantamento dos riscos para analisar a sua evolução. Mas para isso será necessário estudar os dados estatísticos dos acidentes e doenças para então ajustar suas ações prevencionistas. Mas também não adianta só realizar esse diagnóstico se for para deixar os resultados arquivados ou guardados, não é mesmo? Então, a outra função muito importante é a divulgação desses resultados, assim como a divulgação também dos riscos específicos e das medidas de eliminação. E, por fim, você deverá emitir parecer técnico que auxilie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Vocês perceberam que terão muito trabalho, não é mesmo? Então vamos começar agora estudando as outras atividades que fazem parte do seu rol de atribuições. Então inicie realizando a leitura na íntegra da portaria número 3.275 do ano de 89, ok? Agora vamos ver como você, depois de finalizado o seu curso, irá fazer o seu registro no Ministério do Trabalho. A primeira informação que devemos ter é que para você exercer a sua profissão de técnico de segurança do trabalho, você deverá estar previamente registrado. Esse registro é requisito imprescindível para que você possa exercer a sua profissão. Ele funciona ainda como uma garantia de que os profissionais que vão exercer a profissão são qualificados. Portanto, o registro oferece vantagem tanto para o empregador quanto para o profissional. Para efetivar então o seu registro profissional, você deverá se encaminhar ao setor de identificação e registro profissional das unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego e realizar o requerimento. Esse requerimento deverá estar acompanhado da sua carteira de trabalho, das cópias autenticadas do certificado de conclusão do curso, da carteira de identidade e do seu CPF.
É possível ainda dar entrada via internet, acessando o SIRP Web e acompanhar o andamento do processo via protocolo. Entenderam? Então prestem bem atenção. Caso vocês comecem a trabalhar sem terem realizado o registro, vocês estarão realizando o exercício ilegal da função, uma vez que ainda não poderá trabalhar na área até ter em mãos o registro ou o comprovante da inscrição do seu registro. Então fiquem atentos a isso e realizem os seus registros tão logo seja possível. Agora sim, nós iremos conhecer cada uma das normas regulamentadoras para que vocês comecem a ter contato com os principais termos e percebam a importância que cada um tem na vida profissional de vocês. Hoje iremos ver até a norma regulamentadora 7 e as demais veremos nas próximas aulas. A norma regulamentadora 1 diz respeito então às disposições gerais. Vamos ver aqui algumas dessas disposições. As normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas, sejam elas privadas ou públicas. E é a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho que coordena e supervisiona as atividades das empresas e aplica as penalidades quando necessárias. Mas para evitar essas penalidades, tanto o empregador quanto o empregado devem estar cientes das suas obrigações. Então vamos ver cada uma delas. O empregador, entre várias outras atividades, deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, porque não adianta ele cumprir as suas obrigações, mas não dar condições para que os trabalhadores as cumpram, não é mesmo? Outra função importante do empregador é informar os trabalhadores os riscos profissionais que eles estão expostos e os meios que eles possuem para preveni-los. Além disso, a empresa deve permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização no que diz respeito à segurança e medicina do trabalho. Então dá para perceber que nenhuma informação deve ser omitida ou mascarada. Pelo contrário, todos devem ter ciência de todos os riscos, medidas e avaliações referentes à segurança e medicina do trabalho. E ao empregado? O que cabe a ele? Vamos ver aqui? Assim como o empregador, o empregado tem a obrigação de cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Eles também devem usar os equipamentos de proteção individual, submeter-se aos exames médicos necessários e colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Agora vamos ver a norma regulamentadora 2, que trata da inspeção prévia. Segundo essa norma, todo estabelecimento novo deverá solicitar a aprovação das suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho, para que se assegure que o estabelecimento iniciará suas atividades livre de risco de acidentes ou de doenças do trabalho. Além disso, quando qualquer estabelecimento realizar modificações substanciais nas suas instalações ou nos seus equipamentos, nova avaliação também deverá ser solicitada. A norma regulamentadora 3 diz respeito ao embargo ou interdição, que são medidas de urgência adotadas na presença de risco grave e iminente ao trabalhador. Quando a interdição é feita, há paralisação total ou parcial do estabelecimento, de um setor ou de equipamento. Durante essa interdição, podem ser desenvolvidas atividades para correção da situação, desde que adotadas medidas de proteção adequada aos trabalhadores envolvidos. Vamos ver agora, então, a norma regulamentadora 4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Esses serviços são desempenhados por uma equipe de profissionais com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física dos trabalhadores. Dentre esses profissionais, temos o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Percebam aqui que a definição dos profissionais dependerá da quantidade de empregados e o grau de risco da empresa. Só a partir daí que serão definidos se a empresa contará com todos os profissionais ou somente um deles. Agora vamos analisar a norma regulamentadora 5, que trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente.
A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela é composta por representantes do empregador e dos empregados, que se reúnem mensalmente ou quando há alguma denúncia de situação de risco grave ou de acidente de trabalho. Vamos ver agora algumas das atribuições da CIPA? São atribuições da CIPA: identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, e divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. A norma regulamentadora 6 refere-se ao equipamento de proteção individual, o EPI, e por isso faz parte do dia a dia do trabalhador. É a atribuição do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ou da CIPA recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente e determinado em cada atividade. Vamos ver agora, então, as obrigações do empregador e do empregado quanto ao equipamento de proteção individual. São atribuições do empregador: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o uso do EPI e orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado desse EPI. São atribuições do empregado: utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual, guardá-los e conservá-los e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o seu uso. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional está contemplado na norma regulamentadora 7. Esse programa é o conjunto dos procedimentos que devem ser adotados pelas empresas com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente os danos à saúde decorrentes do trabalho. Ele é de competência do profissional médico, mas você pode e deve conhecê-lo para exigir que o mesmo seja cumprido. Então vamos ver quais são os exames de realização obrigatória. São os exames admissionais, que deverão ser realizados antes que o trabalhador assuma suas atividades. Os exames periódicos. Essa periodicidade dependerá da sua atividade. Caso o trabalhador esteja exposto a riscos, os exames deverão ser repetidos anualmente. Os exames de retorno ao trabalho. Esses exames deverão ser realizados obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador, ausente por período igual ou superior a 30 dias. Exames de mudança de função. Será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. E, por fim, os exames demissionais, que serão realizados até a data da homologação, desde que o último exame médico tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e há mais de 90 dias para as empresas 3 e 4. Realizados os exames, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional em 2 vias, informando se o trabalhador está apto ou inapto para funções específicas. Como na primeira aula, nós iremos assistir vídeos que ilustram melhor o que foi apresentado. Vocês irão realizar agora uma atividade avaliativa no valor de 10 pontos. Como nós vimos, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. O uso desse tipo de equipamento só deverá ser feito quando as medidas de proteção coletiva não forem suficientes. Então, os objetivos dessa nossa atividade será realizar um resumo sobre as atribuições do empregador e do empregado quanto ao uso dos EPIs e pesquisar os principais EPIs e relacioná-los aos cuidados que o empregador deve ter com cada um deles. Para isso, você deverá estudar toda a norma regulamentadora 6, assinalando os principais pontos. Depois disso, individualmente, você realizará um resumo sobre as atribuições do empregador e do empregado quanto ao uso dos EPIs. E pesquisará EPIs relacionados à proteção auditiva, proteção respiratória, proteção visual e facial, proteção da cabeça, proteção de mãos e braços, proteção de pernas e pés e proteção contra quedas.
Irá relacionar então esses EPIs com os cuidados que o empregado deve ter com cada um deles, correto? Então, bom trabalho a todos! Então, terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham tido uma visão geral dessas 7 primeiras normas. E não se esqueçam, leiam todas as normas na íntegra e até a próxima aula, quando daremos continuidade aos nossos estudos. Até lá!